Vamos abrir as nossas Bíblias, mais uma vez, agora no texto da exposição desta manhã, Gênesis capítulo 8, versículo 20 ao versículo 22. Gênesis 8, de 20 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. Amém. Senhor Deus, com teu Santo Espírito, ilumina a tua igreja. Abre o nosso entendimento, ó Deus, para que não só entendamos, mas para que possamos crer e viver pelo poder da tua palavra. Assim nós te imploramos em Cristo Jesus. Amém. Uma das coisas que mais me chama a atenção nos filmes e desenhos de heróis nos dias de hoje é a tentativa constante da mídia de reformular todos os conceitos socioculturais através destes filmes e desenhos de super-heróis. Toda criança tem fascínio por esses desenhos de super-heróis. Todos os meninos, pelo menos, querem isso. Isso fica nítido porque quando a gente vai na casa dos irmãos aqui, não é difícil achar uma fantasia de super-herói que os meninos gostam de vestir para ficar brincando dentro da sua casa ou com os seus amigos. Mas o que tem sido feito nos dias de hoje é uma tentativa brutal de se mudar toda a narrativa histórica de todos os grandes heróis que nós temos já há 60, 80, 100 anos, seja nos quadrinhos, nos livros, nos filmes e nos desenhos animados, para que a mídia atual possa tentar reconstruir uma visão de mundo, ou fazer do zero uma visão de mundo, quebrando todos os paradigmas socioculturais da visão cristã, judaico-cristã do mundo ocidental. Mas sabe o que me chama mais atenção? E ontem, revendo o material, imprimindo tudo, e depois disso, no meu tempo livre, eu fui assistir um desses desenhos. É que com toda a tentativa, no final, naturalmente, homens maus que se levantam contra Deus não conseguem cair em outro lugar do que no anseio redentivo da humanidade. O homem naturalmente anseia por redenção. É por isso que muitos ateus dedicam quase que a vida inteira para se levantar e, na sua tentativa apologética, querem derrubar e desconstruir o cristianismo. Eles não são ateus em paz. Um ateu nunca está em paz. Ele sempre está contra algo, contra outrem. Esses desenhos, então, e o que eu estava assistindo ontem, né,
de vários super-heróis, é aquela velha história onde tudo vai mal e no final eles vencem. Mas esse especial eu gostei ainda mais, porque era tudo vai mal e no final eles vencem, e quando eles vencem o mal que dura por quase todo o filme, eles descobrem que na verdade aquele era um inimigo e um exército de inimigos agora vai chegar. Então o que estava ruim ficou muito pior. E eles descobrem que mesmo se eles tivessem força de destruir todo aquele exército, que eles não têm, eles sabem que eles não têm, o destruir aquele exército também traria um colapso do universo. O que eles precisam fazer? A falta de criatividade dos grandes autores e desses roteiristas de desenho levaram ele a um desfecho. Eles se lembraram que um dos heróis havia escondido, muito escondido, uma máquina do milagre, que a pessoa poderia desejar o que quisesse e aconteceria. Máquina do milagre. Mas para que essa máquina do milagre fosse ativada, era necessário um sacrifício. E alguns heróis tentaram se entregar em sacrifício. O primeiro deles é porque apontaram o dedo contra ele. Olha, o culpado é você. Vai você e se entrega. E ele foi. Bom, a culpa é minha, eu sou um amaldiçoado e eu vou. E não deu certo. De repente um outro, que era o melhor de todos, foi e não deu certo. E aí por último chegou, e aí vem a visão progressista, né? Porque a heroína que salvou, e eu vou dar o spoiler aqui, é a Mulher Maravilha. Tinha que ser uma mulher, não podia ser um homem. O Salvador não pode ser um homem, tinha que ser uma mulher. Mas o grande fato é que a Mulher Maravilha, na sua história, é que ela é na verdade filha de um Deus, e ela é imortal. Então ela diz abertamente assim, que o sacrifício necessário para que o milagre aconteça e toda a humanidade seja salva, só pode ser o sacrifício de uma filha de um Deus que é imortal. É fantástico isso, porque os ímpios, eles não sabem que, como a mula de Balaão, eles estão sendo boca profética de Deus. A história está maquiada, eles acham que eles encontraram a resposta, mas na verdade o que eles estão falando, mesmo sem saber, contra as suas próprias consciências, achando que estão ensinando os nossos filhos algo novo, eles estão dando para a gente num filme, num desenho animado, todas as ferramentas para que a gente possa novamente reafirmar o Evangelho. Que o grande milagre para a salvação do mundo é o sacrifício do perfeito Filho de Deus. Quando o imortal se faz carne e se entrega em favor de todos aqueles a quem o Senhor escolheu. A história de Noé termina assim. Você pode me dizer, mas pastor, ainda tem o capítulo 9. Não, o capítulo 9 não é da história de Noé. O capítulo 9 é a introdução da descendência de Noé. E o capítulo 9, eu estou dando spoiler do domingo que vem, né? Mas o capítulo 9, você precisa ler esse capítulo durante essa semana, procurando entender melhor a história de Jafé e de Sem, e se lembrar que todo o Israel de Deus tem origem semita, ou seja, são os filhos de Sem. Por isso que o capítulo 9 está aqui. A história de Noé, a história do grande dilúvio, termina aqui. E o interessante é que ali ainda, no capítulo de número 5, nós temos aquela grande fala do pai de Noé. E ele disse que o seu filho daria descanso à terra. Versículo de número 29 do capítulo 5 de Gênesis diz: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo:
este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então todo leitor do livro de Gênesis, ao ler a história do dilúvio, tem que ter essa expectativa. Eu e você, que provavelmente já conhecemos essa história desde o jardim de infância, sabemos como a história termina. Então quando nós lemos o versículo 29 do capítulo 5, talvez passa muito batido, não gera essa expectativa. Mas como eu sempre tenho dito à igreja, nós temos que ter no coração esse desejo de ler o texto bíblico como se fôssemos os primeiros leitores, ou como os ouvintes que estão com Moisés no deserto, ouvindo essa história da boca de Moisés, que Deus revela ao seu servo e ele conta a história ao povo pela primeira vez. É como no dia de ontem nós fomos ver um filme e as crianças às vezes elas têm umas coisas que são próprias delas, mas que são contrárias às minhas. Eu gosto de ver filmes novos, filmes que eu nunca vi. Lá em casa as crianças gostam de ver o mesmo filme por 1.568 milhões de vezes. Eles falam assim, porque a gente já viu esse filme 1000 vezes. Aí eu falei, não, já viu 10.000 vezes. Porque a gente já viu 138. Aí eu completei 1000 vezes. E aí a Giovana falou assim, porque foi 40. Eu falei, 40 milhões de vezes o mesmo filme. E quando a gente coloca um filme novo, ontem eu coloquei um filme para eles que eu já tinha visto, mas eles nunca tinham assistido, e elas gostaram do filme, mas o filme é recheado de perguntas das crianças, do primeiro ao último minuto. Papai, e ele vai fazer isso por quê? Papai, ele vai fazer isso por quê? Papai, eu falei, calma, assiste, você vai entender no final. Nós precisamos ter essa paciência de ler o texto bíblico, que nós já lemos muitas vezes, mas ouvi-lo com essa expectativa do primeiro leitor. O texto do capítulo 5, versículo 29, nos traz uma grande promessa. Noé trará descanso a todas essas gerações e todos esses patriarcas da aliança que viveram por 600, 700, 800, 900, quase 1000 anos, e eles estão cansados, exaustos, porque eles vivem por longo tempo num mundo amaldiçoado por Deus, eles vivem num mundo em pecado. Então Lameque, pai de Noé, diz isso no capítulo 5, versículo 29, este meu filho Noé trará descanso. E ao chegarmos no capítulo 8, versículo 20, 21 e 22, nós temos o fechamento da história. Eles descem da arca, os animais também, ele edifica um altar, ele pega animais limpos, aves limpas. Aqui nós temos um paralelo, sem dúvida nenhuma, um grandioso paralelo com o que aconteceu com Caim e Abel. Noé toma a postura de Abel, que pega o melhor dos animais e oferece um altar de sacrifício ao Senhor. Ele é um homem justo, agraciado por Deus, e toda a cena se encontra em desfecho, e o Senhor então aspira o suave cheiro e diz consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Ou seja, se houvesse um ponto final aqui, não uma vírgula, a história chegou ao fim. A partir de agora, Noé, sua esposa, seus filhos e suas esposas vão repovoar a terra com todos esses animais. A vegetação já foi restabelecida, porque nós vimos na semana passada que antes deles descerem da arca, uma das aves volta
com uma oliveira nova, um galho novo de oliveira em seu bico, ou seja, Deus está novamente dando vida à vegetação que estava debaixo da água, mas tem uma vírgula aqui que diz: porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. A promessa do Senhor, na verdade, neste momento de adoração, de sacrifício, de oferta suave ao Senhor, quando Noé cumpre todos os ritos que o Senhor determinou e que seu tio ancestral Abel o fez, e por ter feito de tal maneira foi morto pela inveja do ímpio Caim, agora ele o faz, mas Deus diz. Eu acho interessante a expressão disse consigo mesmo. O que eu falando, você falou assim, eu estava pensando aqui comigo mesmo, eu pensando comigo mesmo, mas a expressão aqui traduzida disse consigo mesmo, a melhor tradução não seria literal, mas a mais clara seria: ele disse em concílio, ele disse em consenso, a Trindade em pleno consenso, um só Deus, que subsiste em três pessoas, e na perfeita harmonia trinitariana, Deus Yahvé diz: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Faz uma aliança com o homem e promete que não mais destruirá o mundo pelo dilúvio, pelas águas, mas também afirma que o homem é mau em seu desígnio íntimo desde a sua mocidade. Mesmo um dilúvio global, mesmo a maior catástrofe que Deus poderia infringir sobre o planeta, não é suficiente para transformar o coração do homem. Abram comigo, por favor, no Evangelho de Deus. É o Evangelho de Deus, sem dúvida nenhuma, mas na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12 até o versículo 21. Romanos 5, de 12 a 21. O que Paulo está expondo aqui é exatamente a teologia por trás do que o texto do capítulo 5 de Gênesis está nos ensinando. Capítulo 8, versículos 20 a 22. Preste atenção na voz do Espírito de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais pela graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça,
reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, toda a obra de Deus foi feita, pois não? Obediência? Eu li o quê? Desobediência. Ah, perdão. Eu preciso trocar os meus óculos urgentemente. Foi no versículo de número 19, não foi, Carlos? Cristo. A obediência de um só. Ok. A obediência de um só, 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Obrigado, meu irmão. O que nos ensina então o texto que está diante de nós, do capítulo de número 8 de Gênesis, à luz do capítulo de número 5 de Romanos? Nos ensina que não há nenhum ato de Deus, através do homem, que seja suficiente para aplacar a ira de Deus, purificar o mundo e salvar a humanidade. Não há nenhum ato da parte de Deus, através do homem, que possa salvar o mundo. Deus fez o dilúvio. Deus chamou Noé. Deus capacitou a Noé. Deus sustentou Noé por 100 anos construindo a arca. Deus instruiu a Noé para entrar na arca. 7 dias depois, Deus fez com que os abismos se abrissem e das fendas do abismo jorrasse água e chovesse e inundasse o planeta por 40 dias e 40 noites. Por 150 dias a arca vagou por cima das águas, 15 côvados acima do mais alto monte. Por quase um ano ficou Noé e sua família dentro da arca com todos os animais. Deus fez a água retroceder. Deus deu ordem a Noé para sair da arca. Deus abençoou Noé. E mesmo assim, não foi suficiente. Mesmo assim, não foi final. Deus diz: o homem ainda é mau. Para nós nessa manhã, meus irmãos, a primeira lição que nós precisamos carregar, e se não levarmos mais nada para casa nesse dia, isso talvez não seja suficiente. Por mais que nós sejamos eleitos de Deus, por mais que pela palavra de Deus nós sejamos convencidos do nosso pecado, por mais que ouvindo o chamado de Deus, nos tornemos parte do seu corpo, da sua igreja, mesmo assim, nenhum de nós, e nem mesmo todos nós juntos, temos condição de ser o verdadeiro instrumento nas mãos de Deus, para destruir o pecado, aplacar a ira de Deus,
para agradar ao Senhor de forma eterna, com um sacrifício perfeito e salvar da morte o mundo. É impossível. O mais crente dos homens, o tempo mais áureo da vida da igreja de Cristo, os mais impactantes avivamentos não são em si suficientes para nada. Passam as alegrias, passam as bonanças, passam as tormentas, finda-se o dilúvio e o homem ainda é mau. Antes deste culto nesta manhã, eu e você éramos pecadores. Ao final do culto, seremos ainda pecadores. E o pior, meus irmãos, durante todo este culto, somos pecadores. Há em nós uma centelha de vida do Espírito de Deus, mas ela nos é para iluminar e apontar a realidade. Miserável homem que sou, o bem que desejo fazer, este eu não faço, mas o mal que não desejo fazer, este eu faço. Peco com os meus pensamentos, peco com os meus olhos, peco com as minhas emoções, peco com as minhas palavras e peco com o meu silêncio. Peco no agir e peco na omissão. Meus irmãos, ao final da grande jornada da Arca da Aliança, salvadora de poucos ali dentro da arca, todas as famílias e os animais, debaixo do governo da liderança de um só representante pactual, Noé. Ao final dessa grande jornada, dessa grande aventura, o homem ainda está condenado. Deus faz uma aliança e diz: não destruirei mais a terra. Ou seja, o homem ainda merece a destruição, a terra ainda merece o juízo, o homem ainda merece toda a punição, mas eu decidi não fazer mais. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 5 da carta aos Romanos. Ele está dizendo que o pecado de ele se manifesta em todos. E é interessante que no versículo 13 do capítulo 5 da carta aos Romanos, quando ele diz: mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, Paulo não está dizendo que antes de que houvesse a lei mosaica não haveria pecado. Ele está, na verdade, refutando um dito teológico falso dos dias da igreja de Roma, ou seja, do primeiro século da era cristã, querendo olhar para que o ponto de entendimento da lei poderia ser para o cristão só depois de Moisés. O que aconteceu antes não conta. Isso é falso. Primeiro é falso, porque desde Gênesis 1, Deus já está em aliança, estabelecendo a sua lei sobre todas as coisas. Quando você tem haja luz e houve luz, e você tem a divisão de luz e trevas, de dia e noite, você tem minimamente o início das leis naturais. Quem estabelece as leis, entre aspas, da natureza é Deus. As leis da natureza existem, elas são leis do Criador sobre a natureza. Deus também faz todas as coisas pela ordem da sua voz. E disse Deus, e houve. E disse Deus, e houve. Em 7 dias ele criou.
em um espaço de tempo que determina toda a conduta da vida humana e que rege então tais leis, tanto a humanidade de forma geral, como o seu povo de forma específica. O texto completo diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Parece uma contradição. Ele diz: antes da lei mosaica, o mundo já estava em pecado. Não foi a lei que mostrou o pecado ao homem. O homem já era pecador, e vejam, muito consciente do pecado e da maldição do pecado. Adão e Eva pecaram conscientemente. Caim matou seu irmão conscientemente. Na linhagem de Caim, houve um homem chamado Lameque, que sendo ele mau, disse que faria 70 vezes mais, ou 70 vezes pior do que Deus em seu juízo. Disse Deus que puniria aqueles que ferissem Caim 7 vezes, pois eu digo, dizendo às suas esposas, disse Lameque, eu ferirei quem me fizer o mal 70 vezes 7. Este é Lameque da linhagem de Caim. Agora nós temos Lameque da linhagem de Sete. E Lameque da linhagem de Sete é o pai de Noé. E ele entende que o mundo está debaixo de maldição por causa do pecado. E agora novamente na história de Noé, no fim do capítulo de número 8, versículo 20 a 22, Deus diz que o homem ainda é mau. É impossível dizer que não podemos contar o pecado, não podemos considerar o pecado sem a lei. Porque a lei natural de Deus expressa tudo o que somos. Nós sabemos que estamos debaixo da maldição. Nós oramos nessa manhã em favor de Davi e de Maria Sofia. E nós oramos para que o bebê que está no ventre seja sustentado na graça de Deus e venha à luz saudável. Por que nós oramos por isso? Porque nós estamos debaixo da maldição do pecado. E mães perdem bebês. E crianças nascem enfermas. E existem muitos percalços. O trazer uma criança ao mundo é uma bênção e uma alegria, mas implica em uma grande aventura, porque tem grandes riscos. Viver implica em grandes riscos, porque estamos debaixo da maldição do pecado neste mundo caído. O que então Paulo está dizendo é que, na verdade, a lei em si só não tem também poder sobre o pecado. Se nenhum homem, mesmo que um homem de Deus, possa alcançar sua própria salvação ou a salvação de outro, a lei de Deus, dada a Moisés para o povo, ela também não é suficiente. Se o dilúvio não foi suficiente, e agora o sacrifício justo de Noé não é suficiente, Paulo diz também que a lei não é suficiente. E é por isso então que Paulo fala na carta à igreja de Roma, onde haviam muitos conflitos com os chamados judaizantes, ou seja, uma ala da cristandade do primeiro século, que queria impor a prática das leis rituais do Antigo Testamento sobre os novos convertidos, para que eles pudessem ter acesso à mesa de Cristo. Paulo está dizendo, não, a lei não é suficiente, porque o pecado de Adão está sobre todos. O que é suficiente é a graça de Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nessa manhã, quando eu afirmo que todos nós
éramos pecadores ao início do culto, somos pecadores durante o culto e seremos pecadores ao fim desse culto, e que não há ninguém aqui, nem todos nós juntos, que possamos, nas mãos de Deus, ser um instrumento suficiente para a nossa redenção e salvação. O que as Escrituras nos dizem com clareza é que isso, para nós, não deve ser um fato de constrangimento ou desânimo. A nossa incapacidade, a nossa pecaminosidade, a nossa miséria, devem ser, na verdade, na vida dos eleitos, um instrumento para a glória do Rei Jesus. Porque quanto mais nós vemos a nossa inabilidade de nos salvar, mais avidamente buscamos o único verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. Percebam, só com uma estrutura textual, como você tem um argumento completo até o versículo de número 21, mas você tem 3 grandes blocos, e os 3 terminam com o nome de Jesus Cristo. Versículo 15: todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O primeiro argumento: a distinção entre a lei e a graça, a distinção entre o juízo de Deus pela lei e a graça de Deus em Cristo. O segundo argumento, ele fala, versículo 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então agora o segundo argumento dele, ele está falando sobre o reino deste mundo e o reino de Cristo. E o terceiro argumento, quando ele fala no versículo de número 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele fala sobre a salvação pela graça, o reino de Cristo no mundo em que vivemos e o reino eterno de Cristo. 3 grandes pilares que sustentam a fé cristã genuína. Ao olharmos para o fim do dilúvio e o pecado de Noé, ou seja, o pecado de toda a humanidade, porque Noé aqui nada mais é do que um representante pactual em favor de sua família, em favor de todos os seus descendentes, assim como foi Adão. Ao mesmo tempo, nós temos aqui esses 3 pilares que nos sustentam face à miséria e o juízo de Deus sobre o homem. O homem é mau, mas o que a lei não pode redimir, a graça de Deus o faz em Cristo Jesus. Somos salvos por Cristo somente, na manifestação da perfeita graça do nosso Deus. Segundo, o que a lei não podia fazer, estabelecer sobre o mundo um reino e uma nação que manifestassem pelo poder da lei na vida dos homens o grande poder de Deus, Cristo o faz. Aonde Noé falhou, Cristo é vitorioso. Aonde Israel falhou, Cristo é vitorioso. E aonde a morte pensa vencer, é o último argumento, o que a morte entende fazer, exterminando da terra todos os que Deus criou, pela graça de Deus, em Cristo Jesus, os eleitos do Senhor reinarão não só neste mundo, mas reinarão para todo sempre. Meus irmãos, a maldade do nosso coração é muitas vezes usada por muitas pessoas que se dizem cristãs para dar vazão ao pecado. É impressionante como vários trechos das Escrituras
falando sobre a miséria do homem e a graça de Deus, são tantas vezes usados para ensinar falsos ensinos, heresias de fato, e dar ao homem pseudo-cristão a liberdade de viver na plenitude do pecado. Um dos piores exemplos que nós temos a respeito disso é um movimento aqui no Brasil que faz bastante sucesso, e muito sucesso entre pseudo-presbiterianos, chamado Caminho da Graça. Este movimento deveria, o nome eterno deste movimento é o caminho da desgraça. A total ausência de Deus, a total manifestação do ensino do mal está na boca daquele homem que lidera este movimento e de todos aqueles que o seguem com plena alegria. Eu falei, infelizmente faz um sucesso tremendo entre presbiterianos, aonde todos os trechos bíblicos que falam sobre graça, sobre amor, sobre redenção, sobre salvação, são usados desconectados do restante da Bíblia e da afirmação de que eu e você somos maus. E é ilógico, porque afinal de contas, como alguém procura salvação se não há o que ser salvo? Se eu e você somos essencialmente bons, se os nossos filhos nascem como uma folha em branco, e se eles forem adequadamente preservados da sociedade má que os cerca, eles serão puros. Se em Jesus Cristo não há mais qualquer condenação, então você pode viver do jeito que for, mas não pela fé em Cristo, pela santidade de Cristo, pela lei em Cristo. De que adianta? Que salvação é essa? É como um salva-vidas aqui na praia, que pega uma pessoa que está sossegada na sua cadeira, tomando uma água de coco, e joga um salva-vidas e laça a pessoa, e a pessoa assustada, o coco voa para um lado, a cadeira voa para o outro, você está estatelado no chão, ofegante, o salva-vidas chega e diz: Senhor, eu te salvei. Mas de quê? Eu não estava no mar, eu não estava afogado, não estava passando por problema nenhum. Não, eu olhei para você e quis te salvar, eu te salvei. É ilógico, é ridículo falar de uma salvação com pessoas que não precisam ser salvas. Mas o que o texto de Gênesis nos diz, e principalmente à luz do texto de Romanos, afinal de contas a Bíblia se expressa e se expõe pelas Escrituras como um todo, é que todos nós necessitamos de salvação. Não há um justo, nenhum sequer. Todos nós estamos condenados à morte. Todos nós somos pecadores desde o ventre das nossas mães. As nossas crianças, os nossos bebês são miseravelmente pecadores. Então nós precisamos de salvação. E nós só podemos clamar por salvação se reconhecermos o nosso real estado. A graça abundante de Deus, ela não omite o que somos, não omite a nossa dívida contra Deus, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso serviço a Deus não apaga da face de Deus aquilo que na verdade somos no nosso interior e o quanto nós afrontamos a Deus. A única coisa que aplaca a ira de Deus e que justifica os injustos é o sangue perfeito de Cristo Jesus.
Aqui no capítulo de número 8, então, do livro do Gênesis, nós temos que o aroma suave subiu ao Senhor e Ele se agradou disso, porque todo sacrifício a Deus, ainda nos rituais do Antigo Testamento, eram sombra, símbolo, tipo daquilo que o próprio Deus faria em favor dos seus eleitos, na pessoa do seu Filho Jesus. Deus se agrada do sacrifício de Noé, porque Deus sabe que este sacrifício, ele aponta para o sacrifício maior, final e perfeito de Cristo Jesus. Mas Deus sabe que o homem ainda é mau. Meus irmãos, algumas promessas então são deixadas aqui por Deus no livro do Gênesis, e elas nos são úteis ao final dessa mensagem. Aqui no versículo de número 21 diz: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. O que Deus está dizendo é: no aroma do sacrifício perfeito de Cristo Jesus, o homem Deus, o Filho de Deus que se encarnou, por mais que o homem seja mau, Cristo é perfeito. E este é o único motivo pelo qual Deus preservou a humanidade de uma destruição global como a do dilúvio dos dias de Noé, até o dia de hoje. O fato de eu e você estarmos aqui nessa manhã é porque Deus aspira eternamente o cheiro precioso do sangue de Jesus, e nisso Ele não nos condena. O que nós lemos na confissão de fé nessa manhã fala sobre isso. Ele diz que, contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ou seja, essa obediência e satisfação de Jesus foram aceitas em lugar dos eleitos de Deus, ambas livremente e não por qualquer coisa existente nos eleitos de Deus. A justificação dos eleitos de Deus é somente pela manifestação da livre graça, a fim de tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Ou seja, quando nós ouvimos que somos maus, mas o sacrifício de Cristo é aroma perfeito e suave nas narinas do nosso Deus, nós ouvimos que então toda essa obra é para que Ele seja glorificado. Cristo deve ser glorificado nas ações restritas e na abundância da graça, ou seja, Cristo é chamado a ser glorificado na sua vida transformada. Quando você reconhece que Jesus é o seu Senhor, quando você confessa os seus pecados, quando você entrega a sua vida suja aos pés da cruz do Cordeiro e recebe sobre si o derramar do sangue precioso de Cristo, você glorifica o nome de Deus de forma restrita. A forma restrita é o pecado de Adão, o pecado de Ludgero, o pecado de Gabriel, o pecado de Ricardo, de cada um de nós. Somos chamados para ver a obra direta de Cristo em nós, mas ao mesmo tempo somos chamados a louvá-lo pela abundância da graça. Quando dizemos Senhor,
O Senhor salvou o teu povo na Europa, na Ásia, na Oceania, na África, na América do Norte, na América do Sul. Senhor, o Senhor tem ilhas minúsculas espalhadas pelo Pacífico, e existem eleitos do Senhor nessas ilhas. Senhor, pelo meio da floresta amazônica, aonde tantos povos ribeirinhos vivem, dificílimo acesso, o Senhor tem seus eleitos ali. Aonde o islamismo acredita dominar, existem cristãos. Nos campos de concentração da Coreia do Norte, existem cristãos. Por todo o mundo, o povo de Deus ali está. E como o texto que lemos hoje, de Zacarias 13, ferido foi o pastor, Cristo. Suas ovelhas se dispersaram, mas ele se lembrou dos pequeninos. E de todos aqueles que estavam com ele, 1/3 foi separado. E daquele terço que foi separado, foram eles provados no fogo como a prata. E foram eles provados no fogo como o ouro. E então estes dizem: Ele é o meu Senhor. Restrita, eu, Ludgero Neto, preciso pôr os meus joelhos no chão e agradecer ao Senhor pelo sangue de Cristo em meu favor, porque eu sou mau, mas o Senhor Jesus Cristo é perfeito em meu favor. Mas nós, igreja de Cristo Jesus, aqui reunida, precisamos louvar a Deus pela grande igreja de Cristo, que está sendo provada, forjada, moldada, edificada para a glória do Senhor, e bem dizer em alto e bom som o nome de Cristo Jesus e o seu sangue perfeito, que salvou uma igreja de tamanho inimaginável, de homens maus. A maldade do nosso coração não pode jamais ser um subterfúgio para pecarmos deliberadamente. A maldade na qual fomos encontrados, salvos e lavados, é um instrumento de louvor à glória de Cristo Jesus. Jesus é chamado a ser adorado quando nós reconhecemos o nosso pecado. Jesus é chamado a ser louvado quando nós entendemos biblicamente a situação da humanidade sem Deus. Jesus é chamado a ser bendito por tudo aquilo que Ele fez em favor de homens maus. O coração transformado louvará. O coração empedernido será levado no juízo de Deus. Vamos orar. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado por toda Sião. A tua igreja exalta o teu nome, Senhor, pela tua obra maravilhosa, e clama que o Senhor tire corações de pedra e nos dê corações vivos em Cristo Jesus. Pelo mérito de Cristo, pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo poder de Cristo, pela perfeição de Cristo, pela santidade de Cristo, pelo amor de Cristo. Inflama e aviva a tua igreja,
mostrando a tua abundante graça em nosso meio. Nós te bendizemos, ó Deus, à medida que te imploramos. Nós te exaltamos, Senhor, e te suplicamos. Bendito é o teu nome por tudo que já foi feito. Continua, Senhor, a fazer. Põe em nossos lábios, Senhor, as tuas palavras de vida para que declaremos: Yahvé é o nosso Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus Santo e Poderoso. Nós te exaltamos e te bendizemos pela tua santa palavra. Em o nome de Cristo Jesus. Amém.